Alô, bom dia. Você está no canal Professor Belém nesta segunda-feira, dia 31 de outubro de 2022, o Day After. Recebi uma informação importante agora de uma fonte que quer continuar anônima, dizendo que sim, os caminhoneiros estão parando, sobretudo na região sul, mas também estão parando em São Paulo. Bem, essa é uma informação, como disse, de uma fonte anônima que está entre os caminhoneiros. Esta mesma fonte disse que viu com muita surpresa que boa parte da mídia chamada de direita, ou melhor, jornalistas de direito, já estão se opondo à paralisação dos caminhoneiros. Então, essa é apenas uma informação que eu trago de um sentimento por parte desta fonte ligada aos caminhoneiros. Se opor agora, segundo esta fonte, à paralisação dos caminhoneiros é, evidentemente, aceitar as regras do jogo. Estou falando, repito, segundo a informação que recebi. Bem, por outro lado, não é tão difícil imaginar que muitas pessoas agora, ao ouvirem novamente aquelas palavras mágicas para uns e terríveis para outros, intervenção militar, já comece um burburinho nas redes. Em relação à possibilidade de uma intervenção militar, a minha fonte disse que a paralisação dos caminhoneiros visa exatamente isso: pedir às Forças Armadas que intervenham numa decisão que não teve, por assim dizer, o aval de quem produz a riqueza no país. Muitos caminhoneiros entendem que as Forças Armadas não podem agir fora da Constituição e a única possibilidade de uma intervenção seria a anomia, seria uma forma de mostrar às Forças Armadas que a população não acredita mais nas instituições. Para isso, então, os caminhoneiros contam, em primeiro lugar, com uma paralisação do país para mobilizar a sociedade, para que essa vá à frente dos quartéis dizer que não acredita mais nas instituições e que, portanto, precisa sim de uma intervenção, e os militares somente neste caso, quando o povo, por vontade própria, manifesta a sua desconfiança ou o seu descrédito total em relação às instituições. Seria a única possibilidade de uma intervenção militar. Não estou dizendo que isso é o que pensam todos os caminhoneiros. Estou me baseando apenas numa única fonte que falou a respeito do sentimento de alguns caminhoneiros. Mas, enfim, a paralisação, uma vez que tome vulto, que cresça em todo o território e paralise de fato o país, pode sim acabar reivindicando esta agenda específica. Espera-se agora o comunicado do presidente da República em relação ao resultado das urnas. Se ele aceita a derrota ou se a contesta. Mas espera-se também uma posição firme das Forças Armadas, porque, afinal de contas, as Forças Armadas fez um relatório, esse relatório deve estar pronto, de tudo que aconteceu no pleito, mas também os elementos que, por assim dizer, influenciaram diretamente no pleito, como, por exemplo, se houve isonomia ou não, se um candidato foi prejudicado ou não. Aguarda-se, portanto, ansiosamente por essas duas comunicações, uma do presidente e outra das Forças Armadas, segundo a sua visão do pleito ou o seu relatório. Bem, o que podemos esperar da fala do presidente Bolsonaro? Eu não sei exatamente o que ele dirá, mas sei como ele começará o seu discurso. Ele dirá que sempre jogou dentro das 4 linhas. E as 4 linhas aqui fazem alusão, evidentemente, a um campo de futebol. E aí será preciso perguntar qual das 4 linhas dentro de um campo de futebol. Porque, como vocês veem aqui na imagem, um campo de futebol tem vários retângulos. O maior, evidentemente, que engloba todo o campo, depois é dividido por 2 outros retângulos, portanto são retângulos menores,
e por um terceiro grupo de retângulos ainda melhor, chamado grande área, e finalmente a área pequena, que é, por fim, o último dos retângulos. Então, como podemos comparar aqui as mais diversas 4 linhas, e hoje a realidade é que não sabemos em qual das 4 linhas estamos. Certamente não estamos na maior. É preciso, então, considerar que podemos estar na menor. O presidente, ao jogar nas 4 linhas, foi recuando, e agora é bem provável encontra-se na menor das 4 linhas, na pequena área. E aí, o que restaria ao presidente? Bem, eu não quero tecer comentários subjetivos, eu não quero dizer agora se o presidente acertou ou se o presidente errou, e onde acertou e onde errou. Isso ainda será melhor apurado com o tempo, mas não é agora o momento. O fato é que já vemos muitas celebridades, políticos, gente da imprensa, dizendo que, bem, vamos agora lutar com unhas e dentes na oposição. É uma forma Guaidó de ser. Guaidó é aquela oposição que se fez na Venezuela e que muitos diziam é a oposição consentida. Sobre o caso Carla Zambelli, pediram-me para comentar. Muita gente me perguntou o que eu achava, se Carla Zambelli fez tudo de caso pensado para prejudicar o presidente Bolsonaro. Acredito que não. Penso particularmente que Carla Zambelli perdeu a cabeça porque é imatura, porque não tem maturidade emocional, menos ainda visão política para segurar a onda. Não teve. Então meteu os pés pelas mãos. O mais engraçado dessa história é que ontem eu vi um tweet de Carla Zambelli citando um salmo da Bíblia. Pois é, ela deveria ter feito isso, rezado, e não corrido atrás de um militante petista com arma em punho. Mas enfim, são coisas que acontecem. O fato é que, repito, não tem maturidade nenhuma para ser liderança política ainda. A pergunta que fica, e bastante legítima, é: quantos votos Carla Zambelli tirou de Bolsonaro? Bem, então é isso. Fiquemos atentos em relação à paralisação dos caminhoneiros. É o fato mais importante até o momento, pelo menos antes da fala do presidente, muito aguardada até o momento. Não houve nenhuma resposta nem do presidente, nem dos representantes das Forças Armadas. Então, nesse momento, é a paralisação dos caminhoneiros, que começou ontem, já na madrugada de ontem, e pode sim paralisar o país. E fiquemos atentos também para os comentários das celebridades das redes sociais. É possível que, num primeiro momento, essas celebridades, esses influencers, demonizem os caminhoneiros, mas é preciso entender também o outro lado, o lado do agronegócio, o lado daqueles que não querem ver a economia do Brasil quebrada, principalmente agora que o Brasil é um ponto de interrogação em relação ao futuro, não só nosso, como da humanidade, porque ainda somos o celeiro do mundo. Por falar em celeiro do mundo, alguém me perguntou se a China estaria, nesse momento, preocupada com os rumos que o Brasil pode tomar, porque, afinal de contas, a China precisa e muito dos nossos grãos, dos nossos alimentos, da nossa carne, etc. e tal. Eu não tenho informações específicas em relação a como a China vê este momento, mas, claro, concordo, a China tem muito interesse em que o Brasil sobreviva economicamente, porque eles precisam dos nossos alimentos. A preocupação que fica no momento é se a China vê com bons olhos uma deterioração do tecido social e queira ela, por exemplo, ocupar os nossos campos para matar a sua própria fome. Mas isso já é um pouco de excesso de elucubração. Fiquemos na realidade e mantenhamos o foco. Por enquanto é isso, a história ainda não acabou. Digo isso no sentido de que nada está pacificado no momento e parece que
Esta é a preocupação hoje. Como pacificar um país totalmente dividido? Fica a pergunta. Na medida em que eu tiver mais informações, eu volto. Até depois.